Vamos falar sobre esse tempo verbal chamado pretérito mais que perfeito, e não só a teoria, mas vamos ver, como sempre, questões do jeito que cai na prova. Então vamos lá. Dá uma olhada aí na questão, pausa o vídeo, resolve e depois volta aqui. Já fez? Então vamos lá, cara. Antes de responder a essa questão, deixa eu te falar um pouquinho como é que funciona essa questão teórica do tal do pretérito mais que perfeito. Primeiro, por que pretérito mais que perfeito? Simplesmente porque ele é anterior a outro pretérito. Então eu tenho o pretérito perfeito, que é pontual, acabado, e tem um pretérito mais no pretérito do que o pretérito perfeito. Por isso que é mais que perfeito. Vamos dar uma olhada nesse exemplo do trecho do O Alienista, do Machado de Assis. Trataram a Crispim Soares com apurado carinho. Afirmaram-lhe que o barbeiro não tardava. Sua senhoria tinha ido à Casa Verde a negócio importante. Sua senhoria tinha ido. Então o que a gente tem? A gente vai considerar, para falar dos tempos verbais, sempre o ponto de referência. Nesse caso, a gente tem o presente do narrador, que é onde está ancorado, vamos dizer assim, o texto, né? No ponto de partida. O narrador aqui falando, e ele está falando de algo que aconteceu no passado, que aconteceu no pretérito. Por quê? O barbeiro não tardava, trataram a Crispim com carinho, afirmaram que o barbeiro não tardava e tal. Então ele já está falando de algo que aconteceu no pretérito, naquele momento em que afirmaram que ele não tardaria. E por que ele não tardaria? Porque antes desse momento em que afirmaram para o cara, ele não vai demorar, beleza? Por que ele não vai demorar? Porque ele foi ali, né? Ele foi ali à Casa Verde. Então percebe, se é o presente, eu estou conversando aqui com você agora, tempo, presente, certo? Vamos voltar aqui, presente. Agora estamos conversando. O cara demora? Não demora não. Não demora, presente. Por quê? Porque ele foi ali à Casa Verde. Ok? A ação anterior ao presente é o pretérito. Agora, eu vou passar a história para o pretérito. Naquele dia, afirmaram que ele não tardaria. Por quê? Porque ele tinha ido à Casa Verde. Então, a ação do ir à Casa Verde é anterior ao momento da afirmação. Se o momento da afirmação é o presente, o que é anterior ao presente? O pretérito perfeito, ou pretérito perfeito ou imperfeito, que seja. Depende do que eu quero te falar. Agora, se o ponto de partida já é o pretérito, o que é mais anterior do que o pretérito? É o pretérito mais perfeito. Então, o tempo verbal é isso, certo? É uma ação anterior a uma outra já no pretérito. Agora, eu tenho duas maneiras de explicitar isso. Eu posso usar o tinha ido, ou poderia pegar, considerando o verbo ir, eu poderia dizer, sua senhoria fora à Casa Verde. O fora também é o pretérito mais que perfeito, só que a gente vai chamar de pretérito mais que perfeito simples. Então, fora, pretérito mais que perfeito simples. Tinha ido é o pretérito mais que perfeito composto. E assim funciona para qualquer verbo. Então, cantar, cantara ou tinha cantado. Falar, falara ou tinha falado. Beleza? No tempo composto, eu posso usar tanto a forma ter, o verbo ter como auxiliar, quanto o verbo haver como auxiliar. Cara, os dois são igualmente aceitos, tá? Às vezes é comum o cara achar que havia falado é mais formal do que tinha falado, porque a gente usa menos, né? Tudo aquilo que soa mais estranho pra gente, a gente acha que é mais formal, que é mais certo, porque eu não uso, se eu não uso é porque é o certo, né? Mas não, tanto tinha falado quanto havia falado, os dois são formais pela norma padrão, beleza? O tempo composto é formado por um verbo auxiliar, ter ou haver, e um verbo principal, falado, cantado, corrido, no particípio. Beleza? Essa é a composição do tempo composto, ok? No caso do pretérito mais que perfeito composto, a gente vai ter essa conjugação, essa formação aí. Então, quer dizer, ele colocou no texto o tinha pensado em livros a vida inteira. Cara, o tinha pensado pode ser substituído, então, pelo pensara em livros a vida inteira. Estamos no pretérito mais que perfeito. Tinha pensado é composto, pensara é a forma simples. Cara, por que eu escolhi essa questão? Para eu te falar não só sobre o pretérito mais que perfeito, mas para eu te dar uma informação muito importante, cara.
Eu falei para você da forma simples e composta e usei uma para explicar a outra. Agora, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Presta muita atenção. O único tempo verbal em que as formas simples e compostas são sinônimas, que eu posso fazer isso que eu fiz agora, te mostrar uma e te explicar a outra, é o pretérito mais que perfeito. Você entendeu isso? O único tempo verbal em que as formas simples e compostas são sinônimas é o pretérito mais que perfeito. Você vê, questão recente agora, desse ano, peguei a mais recente que eu encontrei sobre isso, e eles fazem essa pergunta. É muito comum o concurso público fazer essa questão de substituição de forma simples por composta ou vice-versa. Uma questão dessa, cara, só dá certo se o tempo em questão for o pretérito mais perfeito. Por quê? É o único tempo verbal em que eu posso fazer a substituição. Outros tempos verbais também possuem formas compostas, claro, mas é outro sentido, é outra coisa, tá? O significado é outro. Quer saber mais sobre isso? Dá uma olhada no meu curso em PDF, Os Verbos no Português. Beleza? Eu vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo, ok? Nesse curso em PDF estou falando exatamente, calma que outra questão para você ainda, mas estou falando exatamente tudo o que você precisa saber a respeito de tempos e modos verbais, formas simples, compostas, tá tudo aí, tá? Vou deixar o link para você na descrição do vídeo. Vamos ver mais alguns exemplos antes de eu te mostrar outra questão. Muita gente correu a Casa Verde, achou o pobre Costa tranquilo, um pouco espantado, é tudo alienista, tudo Machado de Assis. Falando com muita clareza e perguntando por que motivo o tinham levado para ali. Percebe? Peguei agora um no plural só para você ter uma outra referência. Mas é isso, naquele dia ele estava um pouco espantado, ele estava falando com clareza, ele estava perguntando por que o tinham levado. A ação do levar anterior ao momento do perguntar. Ok? Poderia usar uma forma simples, olha lá, ou até misturar as duas como o Machado fez aí. Esse homem que enriquecera no fabrico de albardas tinha tido sempre o sonho de uma casa magnífica, jardim pomposo, mobília rara. Então esse homem que enriquecera tinha tido sempre o sonho de uma casa. Ele usou aí as duas formas, né? Antes do momento da narrativa ele já tinha enriquecido. Antes do momento da narrativa ele já tivera aquele sonho. Fechou? Então tem pretérito mais perfeito simples e composto. Vamos ver se você entendeu bem isso aí. Dá uma olhada nessa questão da Consulplan, Câmara de Juiz de Fora, Minas Gerais, agora também de 2018. As duas questões recentadas para você. Pausa o vídeo e faz. Espero que você já tenha feito. Cara, nessa questão que ele fez, ele só definiu o que é o pretérito mais perfeito, né? O tempo verbal manifesta a ação pretérita concluída antes de outra ação no passado ter se iniciado. Aliás, você percebe o seguinte, hoje, cara, a conjugação dos tempos verbais não é a finalização. Percebe? Porque é comum o cara falar assim, vou estudar verbo e faz o quê? Decora conjugar. Cara, a partir do momento que eu decorei a conjugação é que eu posso começar a estudar verbo. Decorar a conjugação não é o final do estudo, é o começo do estudo, porque daí a gente vai fazer isso que a gente está fazendo agora. Entender como cada tempo verbal funciona, qual é a referência, como funciona. A partir daí a gente já pode jogar o futuro do pretérito imperfeito, perfeito, tempos compostos, indicativo, subjuntivo, mas entendendo a sua semântica, que é assim que a prova cobra. Percebe? Como a gente está vendo aqui. Aliás, nessa questão aí, o tempo verbal expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminado. Isso aí seria o pretérito imperfeito, né? Quando não foi terminado, o que não é necessário para o mais perfeito, tá? Ele é anterior a uma outra ação verbal ter se iniciado. Se terminou ou não, se é anterior ao perfeito ou imperfeito, não faz parte da definição, no caso do mais perfeito. Numa locução verbal destacada, mas locução verbal, a C e a D deu uma surtada aí, né? Por quê? Locução verbal não é locução verbal, cara. Não é locução verbal, é uma forma simples. Aqui a locução verbal são dois verbos, né? Aliás, se você quiser lembrar a diferença, não a diferença, mas até onde uma locução, um tempo composto é uma locução verbal, lembra, não é toda locução verbal que é tempo composto. Mas os tempos compostos são locuções verbais. Caco, que confusão! Se você se confunde com tempo composto e locução verbal, é porque você não assistiu esse vídeo aqui. Locuções verbais, como identificá-las. Aqui eu estou fazendo bem a diferença entre tempo composto e locução verbal para você, beleza? Vou deixar também o link na descrição do vídeo se quiser assistir.
E na D ele fala, o verbo neste tempo deve formar-se. Aí na D ele fez a descrição do que seria o tempo composto do pretérito mais perfeito, certo? Não é uma descrição incorreta, mas não é o caso do texto. No texto eu estou com uma forma simples, ok? Então é assim que o curso vai trabalhando, cara, entendendo as formas verbais, beleza? Essa questão que ele fala do particípio passado existe sim no português, não se fala muito, né, em particípio passado. Existe particípio passado, o infinitivo passado, ok? Mas eu falo tudo isso para você no próximo vídeo. Vou fazer um vídeo falando sobre particípio passado, infinitivo passado e tal, esses conceitos que podem aparecer nas questões. Fechou? Enquanto isso, mais uma vez, tá aí para você os verbos no português muito além da conjugação. Esse é o título completo, né? Os verbos no português muito além da conjugação, justamente por causa daquilo que eu te falei. A gente vai começar a partir da conjugação. Apresento para você todas as conjugações, esse curso e tal, mas começa a explicação mesmo a partir da conjugação. E tem muita coisa para você. Quer conferir? Só clicar no link ali na descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí, prazerzaço ter estado novamente com você. Todos os meus contatos aqui para você e te espero não só no próximo vídeo, mas também no curso em PDF dos verbos no português muito além da conjugação. Só clicar aqui no link e não esquece de deixar o seu like e o seu comentário para eu saber que você passou por aqui, beleza? Muito obrigado e até breve.